Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, começando nossa sexta aula, Teologia Sistemática 6, matéria de escatologia. Já oramos como é costume, mais uma vez, boa noite, graça e paz. Graça e paz. Boa noite. Boa noite, graças a Deus. Hoje nós estaremos continuando o nosso estudo sobre os sinais dos tempos. Nós iniciamos na última aula falando sobre os anjos e hoje nós vamos dissecar melhor esses dois capítulos aqui do nosso livro-texto, que é o livro do Wayne Grudem, o capítulo de número 19 e o capítulo de número 20, que fala sobre os anjos, que são anjos, porque Deus os criou, e o capítulo 20, que fala sobre Satanás e os demônios. Como devem os cristãos encarar hoje Satanás e os demônios e a batalha espiritual? Então a gente vai trabalhar sobre esses dois capítulos, né? E a gente vai mergulhar nesses dois textos. E eu peço que os irmãos já abram, né, os seus livros no capítulo 19 do livro, que é a página 323. Eu estarei utilizando aqui com vocês o resumo do Grudem, para a gente ter uma aula assim, mais objetiva. E hoje a gente vai falar sobre isso. E por que continuaremos a falar sobre isso? Porque, afinal de contas, nos finais dos tempos, existe um ser, que é o anticristo, chamado também a besta, né, chamado falso profeta, pelo qual ele será um dos protagonistas por parte do mal no desfecho sobre essas profecias. Então, é muito importante sabermos quem ele é, como ele atua, o que ele fará e o que ele já vem fazendo no mundo. Ao mesmo tempo, também a Bíblia fala sobre certos demônios que aparecerão naquele dia de juízo, demônios que serão libertos, que serão soltos. E de contrapartida, meus irmãos, lembrando que o Apocalipse não é o final de tudo, mas é o regresso à nossa casa celestial. Apocalipse é o final de tudo para aqueles que não temem a Deus, mas para os que temem a Deus é o regresso ao paraíso. Então a gente tem que lembrar também que, de contrapartida, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro estarão ali sendo assistidos por Deus, e nesse desfecho de batalha entre o bem e o mal, sabendo que Deus sempre prevalecerá, nós teremos ali mensageiros de Deus, teremos o poder de Deus sobre o povo de Deus, teremos também anjos. Podem ver que o próprio livro de Apocalipse, Deus envia anjos para mostrar a João o final de todas as coisas e logo mostrar a nós, né? Porque, afinal de contas, João só foi o protagonista. Ele recebe as revelações, mas essas revelações são passadas à igreja, que são passadas a cada servo de Deus, onde quer que eles estejam. Então, percebam que também, para nós, ao estudarmos hoje sobre os anjos, é compreender um pouco também o que é esse papel tão importante desses seres divinos que a Bíblia ensina sobre eles. E também, é óbvio, a gente vai aprender sobre os demônios, né? E Satanás, tá bom? Então, hoje a gente vai continuar e depois que nós terminarmos esses dois capítulos, nós iremos para os outros capítulos aqui do Grudem. E eu gostaria, como é costume, de ler um texto bíblico com vocês, que está aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43 ao 51. E eu gostaria que a nossa irmã Miriam ou a nossa irmã Beatriz lesse para nós, uma de vocês duas, por gentileza. João? Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 43 ao 51. Eu vou compartilhar aqui também na minha Bíblia digital, se as irmãs quiserem acompanhar por aqui, tá? Versículo 43 ao 51. É aquela história que fala sobre Natanael, tá bom? Quem quiser ler, pode ler para nós. Tá, vou ler então. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galileia, e achando Filipe, disse-lhe: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe
achou a Natanael e disse-lhe: Acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: Pode haver coisa bem-vinda de Nazaré? Disse-lhe Felipe: Vem ver. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes que Felipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Respondeu-lhe Natanael: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Amém. Aqui é aquela passagem tão linda, enquanto Natanael de fato orava, pedindo a Deus, né, que se revelasse a ele, que ouvisse ele. Ele estava debaixo da figueira, e quem estava ali contemplando as orações de Natanael era o próprio Jesus, porque é Deus. E aqui Natanael fica impressionado, né, com Jesus, porque Jesus, ele se apresenta a Natanael e se revela ali a ele, e, e é maravilhosa essa história, né? Podem ver que Natanael questiona, pode vir alguma coisa boa, né, de Nazaré, porque de fato ele era um judeu muito piedoso, né? Podem ver que essa declaração de Natanael, pode haver coisa, pode haver coisa bem-vinda de Nazaré. Só para vocês saberem, meus irmãos, no Velho Testamento não havia profetas de Nazaré. Nazaré era uma daquelas cidades das Escrituras, na história do judaísmo, literalmente sem expressão alguma, sem nada. Então era já uma palavra proverbial, que nada de bom vinha de Nazaré. Ora, de repente, né, é dito a Natanael que o Messias era de Nazaré. Ele era um judeu piedoso, um judeu fervoroso, conhecedor da palavra. Ele sabia que as Escrituras diziam que o Messias teria que vir de Belém, da Judéia, e não de Nazaré. Então ele questiona, mas Jesus vai até ele e se apresenta a ele, e ali revela coisas que só ele e o próprio Deus sabia. Nós entendemos que naquele momento em que ele estava debaixo da figueira, ele estava orando. Deduzo eu que o burburinho que já existia em Israel, que o Messias viria, e o que João Batista pregava, já tinha chegado aos ouvidos de Natanael. E eu deduzo que as orações de Natanael eram mais ou menos essa: Senhor, revela realmente o teu filho a nós, o Messias, o Salvador. Estão dizendo que ele veio, que ele virá. O profeta João está pregando. Senhor, eu não quero errar. Sabe aquelas orações bem íntimas de um servo de Deus que tem medo de errar? E de repente, na hora que Jesus revela os segredos do coração dele, né, revela o segredo do coração de Natanael para ele próprio, e mostra, né, essas particularidades, porque só Deus conhece o coração. E Natanael responde de bate pronto, né? Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Em outras palavras, ele não teve dúvida. Ele questionou no primeiro momento, mas ele sabia que o único que conhece os corações, o único que conhece os segredos mais profundos da alma de alguém é Deus. O diabo ele pode até, eu diria, chutar bem perto, mas ele não acerta 100%. Deus acerta 100%. E não só do nosso presente, como do nosso futuro. E ali, Jesus ainda disse, né? Olha, só porque você me ouviu dizer que eu te vi debaixo da figueira, você crê? Então se prepare, porque você vai ver coisas ainda maiores. E
E ainda Jesus diz para ele, você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Meu Homem. Deus. Hoje a gente vai falar sobre os anjos, meus irmãos, né? Então eu fiz questão de abrir essa aula de hoje sobre esse texto, porque anjos de Deus existem. Nós devemos, como filhos de Deus, estarmos abertos a essa possibilidade do sobrenatural. Nós não podemos ter uma fé, eu diria, uma fé vesga, uma fé infantilizada, uma fé burra. Nós devemos ter uma fé como eram, de fato, Natanael, por exemplo. Uma fé que crê em Deus, sobretudo, uma fé que questiona as coisas, uma fé inteligente, mas não com aquela inteligência humana, mas com aquela dependência da nossa inteligência em Deus e na sua revelação, e dessa forma, assim, seguir a vontade de Deus, sabendo que anjos são, sim, seres criados por Deus para trabalharem ao nosso dispor ou como conservos nossos, sabendo que os anjos são ministros de Deus trabalhando ao nosso favor para poder, por meio também dos anjos, fazer com que a gente veja a glória de Deus. É claro que a gente tem que tomar muito cuidado, porque já se fez muita heresia em cima desse tema. A gente tem que tomar mais cuidado ainda quando a gente faz uma leitura no Apocalipse sobre esse tema. E a gente tem que tomar também muito cuidado, porque já que estamos tratando das histórias do porvir, e esse porvir ainda, mesmo sendo uma revelação, muita coisa foi revelada partes e não o todo, então quando a gente ainda mistura com o poder sobrenatural, com anjos, com uma interpretação muitas vezes alegórica, ou tem hora que uma interpretação literal, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então que Deus nos ajude a aprender sobre isso, que Deus realmente nos dê discernimento, que Deus realmente nos capacite a não sermos enganados por ninguém nem por nada, e muito menos pelo espírito do anticristo ou dos falsos profetas. Que Deus nos livre desses tais e que sobre nós só repouse o Espírito Santo de Deus, tá bom? Beleza, minhas irmãs, meus irmãos? Boa noite, Tomé, boa noite, Diego. Graças a paz, boa noite, pessoal. Boa noite, graças a paz. Então vamos lá. Nós tínhamos parado, né, no slide, vamos continuar trabalhando, né, como eu mencionei para os irmãos, a gente vai estar trabalhando bastante aqui sobre o capítulo 19 do livro-texto. Então, abram lá no capítulo 19, que a gente vai fazer hoje um mix entre o resumo e o livro-texto. E a gente vai ler algumas partes, tá bom? Então, vou abrir aqui o resumo, para a gente poder trabalhar. Compartilhar com vocês. O resumo do Gruden, né? Podem ver que essa parte do capítulo 19 está na parte 2 do livro-texto, né? Ele trabalha, a parte 2 é teontologia do livro. Como eu já disse na última aula, né? Eu preferiria que esse tema, que são os anjos, estivesse em uma outra porção, mas ele achou por bem de colocar aqui na parte 2, então não tem nenhum problema, a gente vai seguir, até como eu já mencionei para vocês. Os assuntos de teologia, tem hora que eles se mesclam bastante, né? Então, tem vezes que vai acontecer isso. O autor vai colocar uma porção de uma certa doutrina junto com uma parte, outros vão colocar com outra parte, né? E assim a gente vai estar aprendendo, tá bom? E como eu falei, meus irmãos, o mais importante agora aqui é a gente realmente aprender, né, sobre esse tema e sobretudo, extrair a verdadeira essência do que diz o texto sagrado, tá bom? Eu quero que vocês aqui hoje, né, nessa aula, inclusive, a gente não vai ficar aqui em debates, irmãos, eu diria, percebam, seminário teológico, todo debate é importante, mas tem vezes que a gente abre algumas exceções para alguns debates, e a gente tem que até trabalhar dentro desses debates, dessas teorias, com certo cuidado, para a gente não se enveredar, né? Lembram do que eu disse para vocês em certa aula? O umbigo de Adão, né?
sabe? A gente começa a falar sobre se Adão tinha umbigo. Uns vão falar que sim, outros vão falar que não. Então, tem vezes que é o improvável, é o que nós acreditamos, é o que nós pensamos, deduzimos. E na última aula, inclusive, eu até comentei com vocês, e é legal eu tornar a falar, muitas vezes nós temos uma ideia que já foi pré-concebida. Isso em tudo, tá, irmãos? Isso em tudo. E uma ideia pré-concebida é difícil a gente ser liberto dela, tá bom? Tem coisas que foram pré-concebidas em nós que foi boa. Por exemplo, meus irmãos, hoje, enquanto eu fazia a minha lição de casa aqui, né? Ontem, hoje, né? Mais especialmente foi ontem. Eu fui um católico praticante. E como um católico praticante, muitas coisas boas eu aprendi no catolicismo. Muitas coisas. Se você falar assim para mim, Pastor Rai, o que o senhor aprendeu no catolicismo que te marcou e que foi importante? Eu falaria, por exemplo, que uma das coisas que me marcou muito foi porque eles criam nas escrituras. E sempre disseram que as escrituras eram a palavra de Deus. Então, para mim, esse fator marcou a minha vida. Talvez vocês já ouviram aquela canção que é muito cantada, principalmente no catolicismo, né? Nem só de pão o homem viverá, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Já ouviram? Lembram dessa canção? Os católicos cantavam muito, né? Nós, na nossa paróquia, cantávamos muito. E eu, particularmente, gostava demais dessa canção, desse hino, e eu me lembrava das palavras de Jesus. Ou seja, eu aprendi a valorizar a palavra de Deus lá na Igreja Católica. No entanto, a Igreja Católica também vai ter outra coisa que é a tradição. Mas olha que interessante. Mesmo eu sendo um católico, eu me aprofundei nas Escrituras. E a tradição, para mim, não era tão relevante. Olha que curioso, né? Então, toda vez que eu ia para a missa, para a reunião dos jovens, eu queria aprender das Escrituras. O que importava para mim era das Escrituras. E quando eu cantava, juntamente com os meus irmãos lá da paróquia, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Aquilo eu cantava de todo o coração e me apropriava dessas palavras, porque eu lembrava das palavras de Jesus. Nem só de pão o homem viverá. Né? Então percebam, irmãos. Agora, olha só que curioso. Para mim também foi um desafio muito grande ser liberto dos ídolos, porque num primeiro momento eu aprendi que aquilo que eu fazia não era uma idolatria, mas no frigir dos ovos eu vi que sim, tinha alguma coisa errada. Porque o católico, mesmo que ele diz que ele não idolatra, que ele venera, no fundo, ele pratica uma adoração, pelo menos a maioria dos católicos. E quando não pratica uma adoração, ele tem também uma devoção imensa pela tradição. Então, para eu ser liberto daquilo, foi algo que Deus teve que trabalhar na minha vida. Então, percebam, por que eu estou falando tudo isso? Tem vezes que nós aprendemos certas coisas e tem vezes que para a gente se desvencilhar daquilo que aprendemos é um pouco mais difícil. E a gente tem que... Qual que é a grande questão em cima disso? É bem simples. A gente tem que criar um conceito de dizer o que diz a palavra de Deus sobre esse assunto. O que ela ensina. E, a partir dela, ficar. E ponto final. Mesmo que eu tenha sido ensinado por alguém, até no meio evangélico, protestante, de renome, mas se aquela informação talvez foi uma informação, um ensino um pouco exagerado, a gente tem que ser liberto daquilo. Vou dar um exemplo, irmãos. A gente está falando sobre essa questão de anjo. E aqui, mais uma vez, eu quero citar o Marco Feliciano. Quem já ouviu o Marco Feliciano sabe disso. O Marco Feliciano, nunca ouviram? Quem já ouviu o Marco Feliciano? O que vocês acharam das mensagens do pastor Marcos Feliciano? Principalmente as cruzadas. Pastor, eu acompanhava ele no antigo.
Os de agora eu não vi muito, não. Mas e antigamente? O que você achava quando o Marcos Feliciano pregava? Eu achava bacana, pastor, eu gostava. Né? Ele tem uma oratória brilhante, ele fala bem, uma presença de palco, ele desenvolve uma linha de pensamento. Os irmãos que nunca ouviram o Marcos Feliciano, ele começa uma mensagem aqui, ele já começa aqui em cima. Ele não começa assim timidozinho, não, ele já começa aqui em cima. Aí você pensa, a mensagem ela vai ter, né, uns picos assim. Não, ele já começa aqui em cima. E aí, meu irmão, vem para cá, e quando você vai ver, vai lá para a estratosfera, e de lá não sai, ele consegue acabar. É inacreditável o domínio da oratória que ele tem. É brilhante. Só que tem algumas coisas do nosso irmão que eu questionava, e eu questiono, e, bom, é assim, me entenda, tá, meu irmão? Eu estou aqui fazendo uma crítica. Por exemplo, geralmente ele sempre foi convidado a pregar em congressos pentecostais. Então, olha só a oração do Marcos Feliciano no início do congresso. Ele falava assim: Senhor, estamos aqui nessa noite e eu te peço, ó Altíssimo, coloca um arcanjo na porta da direita, um querubim na porta da esquerda, os arcanjos no teto. Meus irmãos, só nessa oração a igreja já ia lá para as nuvens. Então, percebe que até a maneira em que ele conduz é muito brilhante. Agora, veja bem, se é uma pessoa esclarecida, ela vai fazer ali a sua leitura, ela vai dar o direito de dúvida, ela vai falar assim que é o calor da oratória, que, sabe, é a parte artística do pregador. Mas se é um irmãozinho ingênuo, que aceita essas informações como verdade, ele vai começar a orar assim toda vez. Ele vai falar, Senhor, bota um arcanjo aqui, um anjo ali, e põe um aqui do meu lado. E quando você for ver, Jesus ele sai de cena, e quem fica em cena são anjos, arcanjos e querubins. E não é à toa que tem irmãos pentecostais que conversam com o anjo, dialogam com o anjo. E aí, meus irmãos, para se perder, a coisa mais fácil do mundo. Estão entendendo? Então, percebam, muitas vezes a gente foi treinado, mesmo numa igreja pentecostal avivada, né, irmãos sérios, mas com informações que, de repente, podem ser um pouco perigosas. Porque são ali, né, como nós chamamos, né, geralmente a gente fala que é a parte mais artística, né, a parte mais poética. E tem hora que nós, como pregadores, precisamos ter um cuidado muito grande com isso. Tá bom? Fica aqui esse meu destaque. Tomé, já ouviu o Marcos Feliciano, Tomé? Já ouvi bastante, pastor. Eu gostava muito. Faz tempo que eu não ouço. Prega muito bem, né, Marcão? Prega muito bem. Prega. O modo que ele conta as histórias, né, é bem interessante. Não, e ele tem, assim, né, uma presença de palco. E ele Igual aquele outro pastor que virou judeu, Yosef Yakiva. Esse eu não conheço, esse eu não conheço. Da mesma época do Feliciano, hein? Então é isso, meus irmãos. Vamos lá. Então vamos trabalhar aqui sobre os anjos, tá bom? Vamos ficar no que a Bíblia fala, vamos trabalhar em cima disso e aí a gente vai esclarecendo as dúvidas. E esse assunto é importante para os sinais dos tempos, tá bom? Nós lemos, só começamos aqui, né? Na última aula, e a gente vai reler de novo. Então eu peço, pode ler para nós, Tomé, por gentileza? Que está na nossa tela, por gentileza. O que são anjos? Podemos dar a anjos a seguinte definição. Anjos são seres espirituais criados, dotados de juízo moral e alta inteligência, mas desprovidos de corpos físicos. A gente já não leu isso aqui no... Já leu. Só estamos relendo de novo. E então, essa é a definição do Gruden, né? Como o Tomé acabou de ver. São seres espirituais criados, dotados de juízo moral e alta inteligência, mas desprovidos de corpo físico. Pode ler para nós, Tomé, por favor. Os anjos não existem desde sempre, fazem parte do universo que Deus criou. Numa passagem que se refere aos anjos como as, entre aspas, hostes dos céus, ou
o exército do céu. Diz Esdras: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, e o exército dos céus te adora. Neemias 9:6, Efésios... Não estou entendendo aqui. Conforme Salmos. Conforme Salmos, né? Conforme Salmos 148, 2-5. Paulo nos diz que Deus criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, por meio de Cristo e para Ele. E depois inclui especificamente o mundo dos anjos com a expressão: sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Colossenses 1:16. Então a gente sabe que os seres espirituais, eles também foram criados por Deus. Deus criou todas as coisas, né? Então continuemos aqui, por gentileza, Tomé. Quem tiver alguma dúvida, vai perguntando, tá, meus irmãos? A gente vai parando e vai fazendo assim os comentários, tá? Continua para nós. Outros nomes dos anjos. As Escrituras, por vezes, usam outros termos para denominar os anjos como filhos de Deus. Jó 1:6, 2:1, entre aspas, santos, Salmos 89, 5 e 7, espíritos, Hebreus 1:14, vigilantes, Daniel 4:13, 17 e 23, tronos, soberanias, principados, potestades, Colossenses 1:16, e poderes, Efésios 1:21. Então, a Bíblia vai traçar aqui alguns desses outros nomes também para anjos, né? Lembrando que no grego, ângelos, a tradução melhor seria mensageiros, aqueles que trazem mensagens de Deus a nós. Por isso que a palavra anjo e mensageiro também são muito semelhantes. Lá em Apocalipse, nas 7 cartas, pode ver que quando Jesus faz o ditado a João, porque ali não é o anjo falando, mas é o próprio Jesus falando a João, ele diz: escreva ao anjo da igreja. Então, também, um dos apelidos que nós, pastores, recebemos é anjo, porque nós somos o mensageiro de Deus entre o povo. Assim como há os mensageiros celestiais, seres divinos, que trazem mensagens de Deus a nós, que são os anjos, os pastores, por serem os portas-vozes da palavra de Deus, são aqueles que são mensageiros. Logo, também o texto sagrado, o próprio Jesus, vai nos chamar de anjos. Então, chamar um pastor de anjo também não está errado, tá bom? E alguns que são os falsos profetas, assim, a gente poderia dizer que são anjos caídos, tá bom? Outros tipos de seres celestiais, meus irmãos, vamos lá. Então, até aí, alguma dúvida, meus irmãos? Alguma pergunta? 3, Tomé, leia para nós, por gentileza. Outros tipos de seres celestiais. As Escrituras dão nome a outros 3 tipos de seres celestiais. Quer os consideremos tipos especiais de, entre aspas, anjos, num sentido mais amplo do termo, quer seres celestiais distintos dos anjos, são, de qualquer modo, criaturas espirituais que servem e adoram a Deus. Os querubins receberam a tarefa de guardar a entrada do jardim do Éden, Gênesis 3:24. E disse frequentemente que o próprio Deus está entronizado acima dos querubins, ou viaja com os querubins por carro, Salmo 18:10, Ezequiel 10, de 1-22. Deixa eu fazer um comentário rápido aqui, meus irmãos. Percebam que a Bíblia, quando ela faz essa distinção, porque assim, percebam uma coisa, de uma forma geral e genérica, todos eles são anjos. Todos são anjos. Pastor, mas seria como se fosse um nome que resume todos eles, mas dentro das categorias e das divisões, então temos vários tipos. Então entendemos
mais ou menos isso, que temos os anjos, temos os querubins e os demais tipos de seres divinos. E podem ver que no Velho Testamento, principalmente o profeta Ezequiel, ele vai mencionar seres sobrenaturais. E, meus irmãos, o livro de Ezequiel, ele começa assim, parece um filme de Spielberg. Né? Podem ver que as visões de Ezequiel são visões assim, que se Ezequiel não fosse um homem cheio do Espírito Santo, ele jamais escreveria. Pode ver, ele recebe algumas iluminações, algumas visões, que parece que é uma coisa assim, que não existe. Deixa eu até fazer um comentário aqui, meus irmãos. Um profeta era uma pessoa muito especial. Porque ele escrever algo, ou ele falar da parte de Deus algo tão grande e tão imensurável, somente uma pessoa que cria muito. Vamos pegar um exemplo aqui de Moisés. Nós conhecemos a história de Moisés, nós sabemos que Moisés é um dos maiores profetas do Antigo Testamento, até aí tudo bem. Mas a história já foi contada. Agora vamos nos colocar lá no Egito, naqueles dias em que estávamos debaixo do jugo dos algozes, do jugo dos egípcios, trabalhando como escravos e orando a Deus, pedindo, Senhor, nos liberta. E de repente vem alguém que foi criado no Egito, que tinha sangue hebreu, que saiu e que ficou 40 anos no deserto de Midian, e agora vem e diz, Deus me enviou para libertar vocês. Vamos lá. É fácil de acreditarmos num camarada como esse? Sejamos honestos, irmãos. De cara, a gente diria assim, tá, você é um profeta? Pode ser. Agora, se coloque no lugar de Moisés. Deus te dando uma incumbência como essa. Deus te dando uma palavra. Vai e diga a Faraó. Meus irmãos, o profeta, ele é uma pessoa muito especial. Porque depois que a história já foi montada, é muito fácil a gente falar. Mas enquanto a história está acontecendo, enquanto ele está sendo instrumento de Deus ali, é muito desafiante, é muito complexo. Então, por que eu estou falando isso? Porque aqui o próprio profeta Ezequiel também, quando ele faz menção sobre os seres divinos, é somente pela fé. Ele vê algo além e ele escreve com palavras humanas aquilo que ele viu. Então, percebam que depois de Ezequiel, depois de Daniel, de Zacarias, que são também chamados os profetas que falam sobre os sinais dos tempos, e aí depois no Novo Testamento, tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo, quanto o apóstolo João em Apocalipse, percebam que muitas vezes eles falam e eles escrevem, e eles não explicam. Eles simplesmente mencionam. Então tem vezes que Deus faz questão de se revelar a nós, os seus profetas entenderam claramente o que era, né, esse panorama espiritual, eles colocam ali em palavras, eles registram, eles pregam, ensinam, mas eles não explicam. Ora, se o próprio Deus não quis explicar, quem somos nós para querer especular em cima daquilo que Deus não quis explicar? Então, eu estou falando tudo isso só para vocês terem uma ideia de que esse mundo espirituoso, que é o mundo dos anjos, ele é complexo, não é fácil, mas nós estaremos mergulhando naquilo que a Bíblia diz. Ponto final. Tá bom? Então, quando a gente fala que é um mundo realmente muito difícil de ser compreendido, é porque nós temos muitas coisas que foram reveladas, mas não foram muitas delas explicadas, tá bom? Por exemplo, os querubins. A gente sabe muito pouco sobre eles, tá bom? Só sabe que o nome deles eram querubins. Assim como a gente sabe muito pouco sobre os anjos e os demais seres celestiais, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Então, continuemos. Serafins, Tomé, por favor. Os serafins, outro grupo de seres celestiais. Os serafins são mencionados somente em Isaías 6, de 2 a 7, onde continuamente adoram ao Senhor e clamam uns para os outros. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, versículo 3. Olha aqui, o que eu acabo de dizer mais uma vez está aqui, ó. Somente em Isaías.
Então, para que nós afirmemos uma verdade bíblica, precisamos apenas de um texto. Mas percebam, o que mais sabemos dos serafins? Mais nada. Agora, o que o texto lá em Isaías 6, do 2 ao 7 fala? Fala o que eles faziam, fala onde eles estavam, e fala, inclusive, de quantas asas eles tinham. Vocês se lembram quantas asas? 6. Exato. Com 2 asas faziam o quê? O texto de Isaías dá as dicas. Com 2... Cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Exato, Beatriz, parabéns. Agora, por que eles faziam isso? Não sabemos. Aí, ó, percebam, entendam, ó, olha como é complexo, hein? Nós deduzimos que eles cobriam os rostos. Por quê? Para não verem a glória de Deus. Cobriam os pés como demonstração da devoção deles a Deus. E voavam como demonstração do trabalho e da obra deles a Deus, juntamente com as vozes cantando. Deduzimos. E aí, pastor Rai, temos certeza? Não. Então, a gente só vai ter certeza no que o texto bíblico fala. Do que ele não fala, a gente não tem, tá bom? Continuemos, Tomé, por gentileza. Mais alguma pergunta, meus irmãos e irmãs? Os seres viventes, por gentileza. Os seres viventes. Ezequiel e Apocalipse nos falam de ainda outro tipo de criaturas celestes, conhecida como seres viventes, que circundam o trono de Deus. Ezequiel 1, de 5 a 14, Apocalipse 4, de 6 a 8. Com os seus semblantes de leão, boi, homem e águia, representam os seres mais poderosos de partes diversas de toda a criação divina. Animais selvagens, animais domésticos, seres humanos e pássaros. E adoram a Deus continuamente, como lemos em Apocalipse 4, versículo 8. Então, meus irmãos, olha, esses seres viventes aqui, citado mais uma vez por Ezequiel e Apocalipse também, nós entendemos algumas coisas e deduzimos algumas coisas, mas o texto bíblico também não deixa muito claro, mas a Bíblia mostra sobre eles. Ora, se a Bíblia mostra sobre eles, é porque, de fato, tem um propósito, tem um significado. Percebam, mais uma vez aqui a gente fica nesse impasse, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode continuar para nós, Tomé, por gentileza. Hierarquia e ordem entre os anjos. As Escrituras indicam que existe hierarquia e ordem entre os anjos. Um deles, Miguel, é dito arcanjo. Em Judas 9, título que indica soberania ou autoridade sobre outros anjos. É chamado um dos primeiros príncipes, em Daniel 10, 13. A palavra arcanjo, né? Esse arco, e depois vem o anjo, pode ver, arcebispo. O arque seria principal dos anjos, o primeiro dos anjos. Assim como o arcebispo é o principal dos bispos, né? Então, o arcanjo vem dessa derivação, né? Desse radical, arque. Por isso que ele é uma autoridade, né? Um dos príncipes, um dos primeiros príncipes. Então, percebam que a Bíblia vai também dar essa ideia de que Miguel é esse arcanjo, e Judas também cita sobre ele. Então, mais uma vez, né, então, recapitulando, temos anjos, temos querubins, temos serafins, e agora aparece arcanjos, ou seja, alguém de muita autoridade. Continua para nós, por gentileza, eu tomei agora no 5. Nomes de anjos específicos. Só 2 anjos são denominados especificamente na Bíblia. Miguel é mencionado em Judas 9 e Apocalipse 12, 7 e 8, além de Daniel 10, 13 e 21, onde é chamado Miguel,
um dos primeiros príncipes, versículo 13. O anjo Gabriel é mencionado em Daniel 8:16 e 9:21, como mensageiro que vem de Deus para falar ao profeta. Gabriel também se identifica como mensageiro de Deus a Zacarias e a Maria, em Lucas 1, em que o anjo responde a Zacarias, abre aspas, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Fecha aspas, Lucas 1:19. Então, olha só que interessante, meus irmãos. Na tradição católica romana, eles usam 3 nomes de anjos. Eles usam Miguel, Gabriel e Rafael. Quem já ouviu falar? Mas onde está o Rafael? Na Bíblia. Percebam. Livros apócrifos. Hã? Não entendi Os também. apócrifos. Então, você entende, né? Ó, que interessante, né? Já para nós ficamos com os 2 nomes apenas. Então, nós temos certeza de 2 nomes, de 2 seres divinos, né? Que é Miguel e que é, no caso, Gabriel. Deixa eu até passar para vocês uma outra informação. Quando o texto bíblico diz aqui, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus, segundo algumas tradições judaicas e algumas tradições até protestantes, eles vão dizer que cada anjo cuida de um país ou uma nação, e Gabriel cuidava de Israel. Percebam, são adendos nossos, né? Não são textos sagrados. Ora, nós temos, sim, Miguel e Gabriel assistindo quem? Assistindo o povo de Deus lá na Babilônia e agora aqui em Canaã, na Palestina, nos dias de Zacarias e nos dias de Maria. Agora, será que eles só assistem ao povo de Israel? Ou será que eles são mensageiros de Deus para todas as nações? E para todos os servos de Deus? Estão entendendo? Percebam que, na tradição, as pessoas vão montando ali, né, as suas crendices. E olha como é perigoso, né? Porque agora você está envolvendo o texto bíblico com uma pseudo-revelação, uma pseudo-tradução, ora vira um apócrifo, como é o caso do texto apócrifo que cita Rafael, e ora podem ver que dentro do romanismo a gente vai ter o quê? Muitas tradições, né? Só para vocês terem uma ideia, irmãos, no Brasil, nós, pelo catolicismo, o que acontece? Quem é Aparecida para o católico? Qual que é o termo que eles usam? Que Aparecida é a padroeira do catolicismo. Não para nós. Aparecida é o quê? Padroeira de quem? Brasil. Por quê? Porque, segundo a tradição católica, e segundo a lenda dos pescadores, na imagem de Aparecida, ela, na realidade, ela é uma revelação de Maria. Maria sendo revelada ao povo brasileiro como essa santa aos pescadores, providencia recursos aos pescadores, e por isso que ela é a padroeira do Brasil, assim para os católicos, não para nós. Quem é a padroeira de Portugal? Vocês sabem? Fátima. Fátima. E que seria Fátima também? Fátima também é uma outra revelação de Maria para a cultura portuguesa. Olha só, percebam, Maria vai se apresentando por meio de algum nome. Então, aqui no Brasil, para o católico é Aparecida, para os portugueses é Fátima, e para os mexicanos? A Lupita. A Lupita? Guadalupe. Guadalupe. É Guadalupe. Guadalupe. Então, percebam que para os mexicanos também Guadalupe é Maria, que se apresenta para eles com o nome de Guadalupe. Então, olha só que interessante. Olha como as tradições elas vão criando, né, suas revelações e como tudo isso é perigoso, tá? Eu falei há pouco sobre essa tradição que se tem como Miguel e principalmente Gabriel, que protege Israel, mas, irmãos, onde está na Bíblia isso?
A gente só tem o nome deles. A gente sabe que, de fato, Miguel se apresentou a Daniel, assim como também Gabriel, e também se apresentou aqui, né, tanto para Zacarias quanto para Maria. Mas, pastor, e o que mais? Não tem mais nada. Então, a gente tem que ficar com aquilo que a Bíblia diz, tá bom, meus irmãos? Senão a gente acaba cometendo certos deslizes, tá bom? Tudo bem até aí? Uma coisa é fato. Esses seres são seres de Deus com muita autoridade. Tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Pode falar, Beatriz? Essa passagem de Daniel, acho que é capítulo 9, né? É uma das mais bonitas, na minha opinião, quando fala dos anjos, que Daniel tá lá jejuando, né? E aí demora um tempo para Gabriel chegar lá para falar com ele, e ele descreve um cenário de batalha espiritual. E aí você vê, né, Beatriz, que coisa interessante, né? Pode ver que ali no meio da visão e da revelação, ele está jejuando, ele está orando, apresenta-se o príncipe da Pérsia para impedir a vinda do mensageiro de Deus a Daniel, mas aí vem outro ser divino que contempla a oração. Então percebam, olha que coisa linda. Dentro de uma oração literal, há um advento sobrenatural, há uma batalha, e o texto bíblico, quando relata e retrata tudo isso, até usa de figuras de linguagem. O rei da Pérsia, o príncipe da Pérsia. Aí, era de fato um ser humano, ou ali é uma metáfora falando sobre a força do mal que estava sobre a Pérsia? Entendeu? Então, perceba que, ao mesmo tempo que a profecia bíblica trata de algo literal, que é a oração, trata de respostas sobrenaturais, são os anjos, Gabriel e Miguel. Trata de jejuns, que também são algo físico, mas também trata de metáfora, que é o príncipe da Pérsia, que representa o mal. Então, tem vezes que ali ainda está mais fácil de entendermos uma revelação. Mas e no Apocalipse? Aí complica tudo, né? Aí a Babilônia, a besta, né, a mulher, e ali fica um monte de coisa, então se mistura muito mais as profecias, né? Tá bom? Então é isso aí. Então, pode continuar lendo para nós, Tomé? Um só lugar de cada vez. Isso daqui é muito interessante. As Escrituras muitas vezes retratam os anjos deslocando-se de um lugar a outro, como no versículo mencionado acima, em que Gabriel foi enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Lucas 1, 26. Ou seja, os anjos, guardem isso, meus irmãos, eles não são eles não são seres, não é porque eles são divinos que eles são onipotentes, tá? E também não são oniscientes, tá bom? Vamos pegar aqui um exemplo sobre isso, meus irmãos. O diabo, Satanás, ele tem um acervo milenar, mas ele não é um ser onisciente. A comunicação no reino das trevas deve ser uma coisa assim de fibra ótica, entendeu? Um demônio que fala para outro demônio, que fala para outro, chega lá em Satanás e já manda a resposta. Deve ser um negócio assim, né, alta tecnologia. Mas o Satanás, ele não tem essa onisciência, tá bom? E vamos lá, e os anjos? A mesma coisa, porque são criações de Deus. Então quer dizer que se o anjo ele não é um ser que translada de um lado para outro, está em todos os lugares, dando a ideia da onipresença, ele tem que estar de um lugar para o outro, logo, isso a gente deduz que também os demônios sejam assim. Tá bom? Então é muito importante, porque tem hora que a gente acha que o mal ele tem uma força quase como de uma nuvem, de uma penumbra maligna que se arrasta sem fim, né? E não deve ser assim também, tá bom? Ficou claro isso? Isso é importante, tá? Então, continuamos aqui. Quantos anjos existem? Por favor, Tomé. Embora as Escrituras não nos deem o número de anjos que Deus criou, é aparentemente um grande número. Lemos que Deus, no Monte Sinai, abre aspas,
veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Fecha aspas. Deuteronômio 33, 2. Ou seja, qual é a quantidade de anjos, arcanjos, querubins? Nós não sabemos, meus irmãos. E aquela ideia que 1/3 dos céus se rebelou contra Deus juntamente com Satanás. Onde está isso? O que vocês acham? Apocalipse? É Isaías? Aí? Ezequiel, né? Principalmente Apocalipse. A ideia de que 1/3 se rebela está lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 4 ao 9. Porque dá uma ideia ali que 1/3 dos seres celestiais se rebelaram. Então, a ideia que dá é que 1/3, ou seja, irmãos, vamos lembrar, né? O que seria 1/3 aqui, só para fixar bem, né? Sei que todos os irmãos sabem, mas é importante, né? O que é 1/3? É como se tivéssemos uma pizza dividido em 3 partes, né? Perdoe a minha pizza aqui, que é com mouse, então você sabe que é difícil. Então, 1/3 seria essa parte aqui, né? Ou seja, 1/3 dos anjos, seres espirituais, se rebelaram juntamente com Satanás e aí foram expulsos dos céus. Então, sobraram 2/3, tá bom, meus irmãos? Sobraram 2/3, né? Tá bom? Tudo bem? Essa é uma dedução também que temos, tá bom? É uma dedução, tá? Então, pode perguntar, Diego. Pastor, nesse caso, como a Bíblia fala que Satanás se rebelou e também os anjos, a terceira parte dos anjos que existiam se rebelaram. Então, os anjos também têm vontade própria, então. Sim, exatamente. Uma das coisas que nós entendemos na criação dos anjos, a gente vai ver já, Diego, é que eles são criados perfeitos e com liberdades. Só que a diferença, eles são criados como seres individuais e únicos, e, ao mesmo tempo, eles têm como nós vimos na definição, eles são seres inteligentes e sábios, não vamos dizer assim, num primeiro momento, porque eles foram criados debaixo dessa perfeição, entendeu? Nós, muitas vezes, a gente tem um pouco de dificuldade, porque quando a gente pensa nos demônios, parece que eles são ignorantes, né? A gente tem uma ideia mais mística, quem sabe medieval, ou quem sabe baseado até nos filmes que a gente vê, por exemplo, como Senhor dos Anéis, né, os orques, sabe? Aquela ideia de bicho que foi criado, né, no limbo, né? Não. Eles eram seres perfeitos, individuais. Agora, olha só que interessante, irmão, só para... A gente vai chegar lá, mas eu queria já antecipar para vocês. Imaginemos que fossem 2/3 na rebelião e não 1/3. Imaginemos, tá? Especulação, tá bom? Então, imaginem que 2/3 estão ao lado de Satanás e só sobrou 1/3 do lado de Deus. E aí, pastor, estaríamos perdidos? Tem mais demônio do que anjo? Vamos imaginar ainda que fosse praticamente quase todos os seres divinos. Só sobrou Miguel e Gabriel do lado de Deus. Imaginemos. E daí? Quem é que está conosco? Percebam, né? A gente tem essa ideia de uma luta entre o bem e o mal, né? Em que o mal vence o bem. Meus irmãos, esse antagonismo não está na Bíblia, tá? Nós temos que lembrar que o nosso Deus, ele é soberano. Ele está sobre todas as coisas. E dentro de todas as coisas, ele cria o mundo espiritual. E nesse mundo espiritual, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, seres viventes, etc. e tal. E daqui 1/3 se rebela. Tá bom, mas vamos supor que todos esses daqui se rebelassem. Tá bom. Quem é o soberano da história? Tá entendendo? A gente tem uma ideia de que parece que Deus está perdendo para o diabo, porque a gente tem uma ideia errada. Qual a ideia errada? A gente tem uma ideia de que o diabo, ou seja, Satanás, ele luta contra Deus em peso de igualdade. E isso é uma grande falácia, tá bom?
Satanás não luta contra Deus em peso de igualdade. Segundo as Escrituras, Deus reina sobre todas as coisas. E Satanás, ele é um ser, um anjo, ou no caso, um querubim, que se rebela contra Deus e é expulso, juntamente com os demônios. Mas o antônimo de Satanás seria quem, irmãos? Seria um anjo, tá bom? Um arcanjo, um querubim também, ou quem sabe um serafim. Então, o antônimo de Satanás não é Deus. O antônimo de Satanás é um outro anjo. Então, para destruir o Satanás, Deus precisa só de um anjo, só de um Miguel, só de um Gabriel, tá bom? Isso muda tudo na nossa vida, né? Porque a gente não fica naquela fé doente que os neopentecostais colocam na nossa cabeça, e principalmente aqueles que são de ensinos de seitas, onde a gente põe Deus aqui de um lado, e se eu não fizer o que Deus quer, se eu não der a oferta que Deus quer, aí o Deus está perdendo a batalha e o diabo, o Satanás está ganhando. Porque se eu não fizer tudo direitinho, Deus perde e Satanás vence, e Deus fica mais fraco e o diabo ganha a batalha. Não, meus irmãos, essa ideia é totalmente errada, tá bom? O antônimo de Deus seria o nada eterno. Tá entendendo? Não é o diabo. O antônimo do diabo seria Gabriel ou Miguel. Ficou claro, irmãos? Isso é libertador ou não é? Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? No livro do Hobbes, ele vai falar que, como adversário, né? Ele não pode se opor a Deus, ele se opõe a nós para atacar Deus. Exatamente. Por isso que o diabo ele é o arqui-inimigo de Deus, mas ele não consegue vencer de Deus em nada. E eu gosto das palavras de Lutero, que diz que o diabo é o diabo de Deus, dando a ideia que até para o diabo agir, ele tem que pedir permissão para Deus. Por isso que quando a gente conhece as Escrituras, Beatriz, a gente é liberto. A gente não vive essa fé doente, de que se eu não fizer o voto e se eu der brecha, isso adoece a gente, porque somos seres falíveis. Erramos, ora, porque somos tolo mesmo, e tem vezes que é um erro de omissão porque somos bobinho e não ficamos atentos. Lembra que eu falei do apóstolo João, que por 2 vezes ele vai adorar o anjo, ele foi bobinho, ele errou. Mas você percebe que ele se arrepende. Opa, não. Então, a falha está do nosso lado porque somos falhos. Mas quando a gente tem essa clareza da soberania de Deus e de que o diabo ele é o arqui-inimigo de Deus, que ele tenta se levantar contra nós para atingir a Deus, e se nós nos escondermos debaixo do esconderijo do Altíssimo, nós estaremos protegidos por Deus. E quando estamos protegidos por Deus, basta um Miguel e um Gabriel para destruir com Satanás. Isso é tão doce. Até a nossa luta contra o inferno fica uma luta mais eu diria, mais regada de vigor. Você fala, não, se Deus é comigo, ele já venceu o diabo, logo eu posso lutar contra as trevas no nome do Senhor. E eu o vencerei não por mim, mas pelo poder do Senhor que repousa em mim. Aleluia. Isso é libertador, né? E aí a gente não fica mais debaixo de uma fé legalista, de uma fé opressa, de uma fé doente, em que, ora, eu não fui para a igreja, o diabo está vencendo na minha vida. Ai, eu não dei o dízimo, o diabo pegou as minhas finanças. Ai, agora eu pensei algo errado da irmã, do irmão. O diabo está na minha vida, eu vou ficar Olha que mente doente, que mente fraca. Percebam que é isso que o diabo quer para nós, tá bom? Mas, então eu fiz essa descrição, né, do antônimo para a gente poder ter essa ciência, tá bom? Então, para a gente concluir aqui, leia para nós, Tomé, vamos acabar aqui rapidinho, essas partes aqui, quantos existem, agora o 8, por favor. As pessoas têm anjos da guarda individuais. As Escrituras claramente nos dizem que Deus envia anjos para nos proteger. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Salmos 91, 11 e 12. Ótimo. Meus irmãos, quantas são as vezes que nós pedimos para que Deus envie anjos para nos guardar? Percebam, tem vezes que a gente também se esquece de pedir para Deus enviar os anjos, os seres divinos para nos proteger. Não tem problema, o problema é quando a gente tem uma fé vesga, que a gente começa a depender do anjo, entendeu? E não da proteção de Deus. Então, percebam, é importante a gente saber que Deus concede, sim, um poder sobrenatural da parte dele, e que esse poder, muitas vezes, está ligado aos seus mensageiros, nos guardando e fazendo proezas entre nós. Na última aula, nós falávamos sobre anjos comerem, anjos visitarem Abraão. Eu não vejo nenhum problema, irmãos. Lembram? Como eu mencionei, que no mundo espiritual, ele abarca o mundo físico. Lembra até que eu mencionei sobre isso? O mundo espiritual abarca o mundo físico. Ou seja, no mundo espiritual de Deus, os seres divinos, eles têm livre acesso na nossa vida, e vice-versa. Né? Eles trafegam. Então, é importante a gente saber que Deus, sim, pode encaminhar anjos, Deus pode, sim, fazer com que esses ministros de Deus sejam manifestos para nos servir, tá bom? Então, não se esqueçam disso. Isso são promessas de Deus, né? Eu sei que são poucos os casos na Bíblia de pessoas que tiveram experiências com anjos, mas é possível que a gente tenha sinais, ora divinos, ora, quem sabe, de seres, como Jesus disse a Natanael. Tá bom? Vamos parar aqui, meus irmãos? E aí a gente vai agora para o 9, depois do intervalo, tá bom? Alguma pergunta, meus irmãos? Pastor, esse anjo aí que ele fala é anjo individual, quando eu era criança, o meu pai falava que o anjo, quando eu estava comendo, o anjo estava ali do meu lado. Aí, se eu saísse, aí não era para mim sair daquele lugar porque o anjo estava ali. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Quando eu saio assim, ainda depois de véia, eu saio assim e falo, meu Deus, será que o anjo saiu daqui? Mas daí eu lembro que foi a coisa de criança, né, que meu pai falava. Que ele era bem católico, meu padrasto, ele era bem católico. E a gente vê que Jesus ele vai mencionar que as crianças têm um anjo da guarda, né, irmã? Alguém já disse, irmã, que Deus protege as crianças e os bêbados, né? Né? Porque, irmão, coisa que bêbado faz é só Deus na causa, né? Só Deus na causa, né? Então, assim, eu sei que a gente não deve ir para o lado místico, mas percebam, irmãos, muitas vezes a gente também acaba se esquecendo dessas promessas do Senhor, né? Que seriam os anjos do Senhor. E, irmãos, creiam que Deus ele já providenciou tudo para que a gente tenha uma vida abençoada. O próprio Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é o nosso maior aliado. E ele nos deixou seres divinos para trabalhar ao nosso favor. Ele nos deixou a sua palavra, que é um livro regado de promessas, e quando obedecemos, o próprio Deus faz milagres. Ou seja, nós temos muitas coisas que cooperam para nós. Nós temos a igreja, que é o corpo de Jesus na terra, a irmandade, a amizade, os irmãos, né, a família de Deus. Então, assim, Deus já deixou tudo pronto para que a gente tenha uma vida muito abençoada. E eu digo aqui, mesmo como estudiosos que somos, não desprezemos essas questões, viu? Pelo contrário, meus irmãos, acreditem sim, que Deus pode estar sim enviando anjos, pode estar te fazendo ter visões, né, muitas vezes de noite, assim como Deus falou com seus servos, Deus pode estar falando conosco, e algumas dessas falas, Deus pode enviar anjos para trazerem mensagens a nós. Então, estejam abertos a isso. Eu sei que, e aqui talvez, né, me entendam nesse meu desfecho para a gente fechar a aula, eu sou uma pessoa muito racional, e vocês sabem, até certo ponto cético. Eu tenho uma mente muito lógica, eu questiono tudo. Mas, irmãos, uma coisa que eu acredito demais em Deus.
E eu acredito demais na palavra dele. Então, quando eu olho para as Escrituras, o meu coração, ao longo desses mais de 35 anos, eu me escancaro a revelação sagrada. E assim como Deus se revelou no passado, eu acredito que ele pode se revelar para nós no presente. E os milagres dele podem ser reais na nossa vida. Então, eu questiono tudo, podem ver. Eu gosto de questionar tudo, mas, ao mesmo tempo, eu gosto de, quando se trata das Escrituras Sagradas, eu gosto de abrir bem o meu coração e dizer, sim, o Senhor pode fazer isso na minha vida, o Senhor pode fazer isso entre nós. E a Bíblia ensina sobre anjos. Porque, irmão, sejamos honestos, eu, por exemplo, nunca tive uma experiência com anjos, pelo menos que eu saiba e me lembre. Por outro lado, eu acredito tanto de que Deus possa estar enviando anjos para visitar irmãos, para proteger, para guardar, para livrar. E quem sabe alguns irmãos possam até ter experiências reais, como a Bíblia afirma. Então perceba, não é o fato de eu nunca ter tido essa experiência que eu vou ignorar. Não é o fato de eu gostar de usar a minha mente, a minha razão, as minhas faculdades mentais, uma mente lógica. Podem ver, meus irmãos, a maneira que eu cuido de vocês aqui, tentando ensinar, mostrando o seguinte, não, vamos nós sermos aplicados a estudar. Não vamos pedir para Deus para Deus nos ensinar por meio da oração, no sentido assim, não, eu vou orar e Deus vai me ensinar. Não que a oração seja inoperante, não, a oração é maravilhosa. Mas se eu quero aprender, eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar. Mas eu procuro fazer sempre o meu melhor, da melhor forma, cuidar das coisas dessa vida da forma mais prudente e lógica, mas quando se trata do sobrenatural de Deus, da Bíblia, eu deixo esses passos bem abertos, dizendo, Senhor, aqui, olha, eu sou teu, faça como o Senhor quiser, e estou aberto às tuas intervenções. Parece um paradoxo, mas eu procuro exercitar dessa forma. Deixa eu até... quando eu oro, irmãos, por alguém que está enfermo, eu fico aguardando que, de alguma forma, Deus faça um milagre na vida do meu irmão ou daquele doente, porque eu acredito tanto no milagre de Deus que eu falo, Senhor, essa é uma pauta tua. Eu acredito que eu sou só um ministro teu. Sobre essa demanda eu não posso fazer nada, a não ser orar. Mas sobre essa questão, o Senhor pode fazer muitas coisas, porque o teu nome é maravilhoso. Então, não se esqueçam disso, irmãos. A gente está falando sobre anjos, é um seminário teológico, a gente está aqui estudando. Podem ver, o nosso curso demora 3 anos. Eu quero que vocês estudem, dou um monte de livro para vocês, eu também. Quero orar com vocês, queremos nos consagrar, mas eu estou aberto à possibilidade de que Deus, na nossa caminhada, nos surpreenda. E eu acho que, quando a gente fecha essa possibilidade, a gente está perdendo uma das partes mais importantes da nossa espiritualidade, entendeu? Então, vamos continuar aprendendo, né? Deixa Deus fazer o que Ele quiser conosco. Tá bom, meus irmãos? Tá bom, pastor. Alguma pergunta mais? Não? Podemos ir para o intervalo? Então, vamos lá para o intervalo. Voltamos em 5 minutos.